Kimetsu no Yaiba finalmente saiu, só que do nada, e é por isso que eu estou aqui para recapitular o que aconteceu no primeiro episódio para vocês. Então bora pro vídeo. O episódio começa com daquele soldadinho da Shinobu achando nosso trio nos escombros da batalha que eles teve contra as luas superiores 6, mas é mostrado o Kagaya Solpor falando que algo que não acontecia há 100 anos acabou de acontecer. Então para ele isso era basicamente um sinal de que eles vão encontrar o Muzan, e finalmente o derrotá-lo. Mas bom, a tela fica preta do nada, e do nada, a gente está dentro do castelo infinito. Lá vemos o Akazaki percebendo que ele estava ali porque uma lua superior havia morrido. Ele sem pensar duas vezes se joga dali, mas aquela mina do violão dá um e o teleporta para uma plataforma junto com os outros luas. Ele então pergunta se o Muzan já havia chegado, e toma um grande não da mina do violão. Então dessa vez ele pergunta se o Lua Superior 1 já estava ali, ou será que foi ele que foi jogar no Vasco. Mas o Douma chega ali perguntando se ele não estava preocupado com ele, e bota a mão no ombro do Akaza, que foi o equivalente a um soco bem dado na boca. Então ele fala que ele havia ficado um pouco mais forte, mas para quebrar o clima a mina do violão responde a pergunta do Akaza falando que o Lua Superior 1 já estava ali esse tempo todo, e ele anuncia que o Muzan já havia chegado. E ele aparece no teto já falando que o Gyutaro havia morrido. O Douma já pede desculpas porque foi ele que apresentou ele. Então para uma desculpa apropriada ele iria dar seus 2 olhos para ele. Mas o Muzan fala que não queria os olhos dele, porque ele já sabia que o Gyutaro iria morrer. Como esperado, a Daki foi a fraqueza dele. Mas nada disso importava mais, porque ele não esperava nada deles. O Douma já corta o clima falando que ele estava vindo com esses papos de sad boy de novo, porque pelo que ele se lembrava ele sempre atendeu às expectativas dele. Então o Muzan pergunta sobre o lírio da aranha azul, porque ele já estava começando a não entender o motivo da existência deles. Mas o Lua do Pote fala que ele tinha uma informação que o deixaria mais perto do objetivo dele, e do nada ele só aparece só a cabecinha na mão do Muzan, mas como ele não tinha nenhuma informação importante o Muzan o joga de volta para baixo, ou para cima, mandando ele e o Rantengo, que é esse velho calvo aqui, irem confirmar essa informação, e sumindo em seguida. O Douma, como um bom baba-ovo do Muzan, já vai perguntar qual era a informação que ele tinha dado, para que ele fosse antes deles e recebesse toda a glória do Muzan, só que o Akaza calva ele falando que o Muzan não havia ordenado nada a ele. Mas nisso a mão dele cai, e do nada o Kokushibo aparece na frente dele falando que ele sempre passava dos limites. O Douma já fala que estava tudo bem porque ele não se importava com isso, mas não era por causa dele que ele estava falando aquilo, e sim porque isso prejudicava as relações de subordinações na hierarquia. O Douma até entende, mas mesmo que o Akaza tentasse os desafiar ele não conseguiria vencer. Mas o Kokushibo ignora o que ele falou, e pergunta pro Akaza se ele entendia o que ele estava falando. Ele fala que entende, e por isso que ele iria dar um jeito de matar. E assim os dois saem para se pegarem no pau, mas nisso a Lua dos Potes sai com as patinhas dele pedindo pra mina do violão mandar ele e o Rantengo pro mesmo lugar. O Douma então já pede pra ela mandar ele também, mas ela respeitosamente recusa. Humildade é o básico. Então voltamos muito no tempo para alguém que parecia ser o Kokushibo, mas isso era só um sonho do Tanjiro que tinha acabado de acordar de 2 meses de coma. A Kanao já fica impactada vendo seu futuro marido acordado, e obviamente ela já vai perguntar se ele estava bem. Ele responde que sim, mas nisso aquele soldadinho da Shinobu aparece ali e simplesmente chama a Kanao de incompetente por ter quebrado aquele vaso. Isso que ele ainda não tinha visto que o Tanjiro tinha acordado, então ele leva uns pedaços de bolo pra Kanao pra se o Tanjiro acordasse, mas quem responde é o próprio Tanjiro, o que o deixa puto com a Kanao chamando ela de incompetente, só que dessa vez na cara dela, porque ela não havia avisado pra ninguém que ele havia recuperado a consciência com todo mundo ali preocupado, já fazendo um alerta geral que o Tanjiro tinha despertado. Aí fica aquele monte de gente chorando em volta do doente, falando que o Zenitsu havia se recuperado e indo embora, e o Inosuke estava em condições deploráveis. O Tanjiro então fala que entende, mas então aquele Inosuke preso no telhado acima dele devia ser uma ilusão. Irmão, ele pula na cama do doente, o chamando de fracote porque ele havia acordado 7 dias antes dele, ou seja, ele era basicamente imortal. Os nego na hora já tentam tirar ele de cima do doente, mas a Kanao manda ele escalar em boca, porque o doente voltou a mimir. Uma semana depois vemos o Tanjiro benzaço levantando uma garota, e depois desse atu de lolicon ele volta a fazer aqueles treinos de escravidão por aquelas garotinhas. Mas nisso ele pergunta a ela se a nova espada dele havia chegado enquanto ele estava em coma, porque pra quem não lembra ele quebrou a antiga. De novo, elas falam que não, mas ele tinha mandado uma carta, e quando ele foi olhar ela, lá tinha 7 pecados diferentes, e é nessas horas que aparece uma quest de ir pra Vila dos Ferreiros e encontrar o dele no meio dos outros. Mas vejam pelo lado bom, porque ele vai de Uber. Chegando lá a moça do Uber fala pra ele ir ver o chefe da vila. Ele então agradece por ter trazido ele até ali de graça, só que berrando no ouvido dela fazendo som ecoar até chegar nessa garota. Ouvido de velha fofoqueira é assim mesmo.
Então a cena corta pro Tanjiro conversando com o chefe da vila, que era simplesmente um anão calvo. O Tanjiro então pergunta sobre o ferreiro dele. Ele fala que ele tinha sumido. O Tanjiro já fala que a culpa foi dele por ter quebrado as espadas que ele fez, mas o anão fala que a culpa foi 100% dele por ter feito uma espada com defeito. Então ele não precisava se preocupar porque eles iriam achar ele nem que seja da pior maneira possível. Mas enquanto isso ele poderia ir se deliciar nas fontes termais. Indo pra lá ele é acompanhado por essa pessoinha aqui, e eles passam por vários lugares da vila, até que finalmente eles chegam na escadaria para as fontes termais, e de lá de cima vinha dois opais balançando na telinha do meu celular. O Tanjiro na hora fecha a blusa dela para que ninguém mais além dele consiga ver tal cena novamente, ela então fica chorando lá no chão falando que o boy dela não quis falar com ela, mas o Tanjiro simplesmente fala que soube que o jantar já estava sendo servido, e pronto, isso foi o suficiente para deixar a bichinha toda alegre. Mas já nas fontes termais o Tanjiro tava lá de boa admirando a fonte, até que do nada um pente humano cai na cabeça dele, e quando ele foi olhar tinha outro nego peladão lá, ele se dá conta na hora que era aquele cara que pegou nos cabelos daquela garota na primeira temporada, então ele bota o anjo da Nezuko no chão, e se joga peladão na fonte junto com outro homem, o cara já afoga a cara do Tanjiro na água e vaza dali, o Tanjiro também nem disfarça né. Tempo depois vemos que ele estava comendo com aquela Hashira, mas eles se dão conta que o Genya que é o cara peladão da fonte não tinha ido comer, então eles têm a brilhante ideia de levar comida pra ele. Indo pra lá o Tanjiro a pergunta o porquê ela tinha se tornado uma Hashira, ela fica toda vermelha toda fofinha com isso, mas a resposta era simples, pra pegar macho, mas não era qualquer macho, era um macho ideal, então ela se esforçou bastante pra alcançar um físico ideal pro macho ideal, e nisso ela acabou virando Hashira, mas então eles chegam no quarto do Genya, e como esperado ele não tava lá, e pra aproveitar a situação uma guardinha da Shinobu aparece ali falando que a espada dela já havia terminado de ser afiada, o que significava que ela iria ter que ir embora, mas antes dela ir ela chega bem pertinho do ouvido do Tanjiro e fala que havia uma arma secreta naquela vila que o deixaria muito forte, então ele devia a encontrar. Dia depois vemos que ele estava procurando essa tal arma secreta, mas nisso ele avista um pré-adolescente discutindo com outro Hashira porque ele estava querendo pegar alguma coisa dele. Então o Tanjiro olha por lado pra ver o que era, e aquele cara do sonho dele tava lá, mas o episódio acaba.